Oi, aqui é o seu russo favorito, o Kurt Cobain Tupiniquim. Recentemente eu terminei de assistir, que é uma animação de super-heróis com 4 temporadas. Eu terminei em 2 dias. E aqui no canal vocês já devem ter percebido uma coisa, que é, eu dificilmente assisto algo que tá em alta. É muito difícil eu parar pra assistir uma série ou filme que tá todo mundo falando. Foi assim com Attack on Titan, por exemplo. Eu nunca encostei nesse anime. É mais por preguiça mesmo. Mas eu decidi dar uma chance pra Invencível, mesmo considerando que eu peguei alguns spoilers, eu ainda assim não tinha uma relação com os personagens. Eu só sabia que era uma série extremamente violenta, mas será que essa violência toda é justificada? Depois de terminar essa série, eu percebi uma coisa meio desconfortável. Eu não tava assistindo Invencível pela ação. Eu tava assistindo porque aquela relação de pai e filho me pegou em um lugar muito específico. E sinceramente, eu acho que eu não tava preparado pra perceber isso. E talvez seja justamente por isso que essa série funciona tão bem. Por mais que as expectativas já estivessem bem altas, Invencível conseguiu me surpreender e muito positivamente. É muito fácil se identificar com os personagens dessa série, e eu acho impressionante como que Invencível consegue fazer todo mundo parecer humano, mesmo quando a maioria dos personagens dessa série nem veio do planeta Terra. A ideia de um adolescente ganhando poderes parece real. Por mais que ninguém aqui tenha aprendido a voar, por exemplo, é muito fácil comprar essa ideia, porque o Mark é falho. Existe curva de aprendizado. A primeiro momento ele é completamente desajeitado, não sabe voar, muito menos pousar, e eu acho que todo mundo já passou por uma fase de iniciar uma atividade nova e ser péssimo nela. Além disso, Invencível é uma daquelas séries que, depois de assistir ela inteira, se você parar pra reassistir, vai ter uma interpretação completamente diferente. Não porque a história mudou, mas porque a sua percepção mudou. E é impressionante como que na primeira vez que você tá assistindo, por mais que essas coisas tenham peso, esse peso triplica depois que você já conhece a história, principalmente quando você analisa as diversas outras facetas que envolvem cada personagem. Esse tipo de coisa gera identificação porque nós temos curvas de aprendizado. E nessas horas não importa se o Mark é meio alien, a gente enxerga ele como ser humano. Além disso, os personagens secundários realmente parecem pessoas reais, e não artefatos do roteiro pra fazer a história andar, por exemplo. Muito disso se dá pelo fato que o Robert Kirkman, que é o criador da HQ original, também tá produzindo a série. Ou seja, ele tá contando a mesma história de novo, sabendo onde ele errou anteriormente. Ele tá basicamente refazendo uma prova depois que o resultado dela já saiu, digamos assim. Bom, é isso, Invencível é uma boa série, mas agora vem a parte mais delicada. Essa série tocou em uma ferida que eu não tava esperando, e eu acho que foi nesse momento que eu percebi que eu parei de assistir Invencível como entretenimento. Quando pais se separam, às vezes é até meio difícil de explicar exatamente onde que ficou machucado. Muitas vezes a única coisa que resta é a sua reação quando alguma coisa toca naquela ferida que tá aberta e que você nem sabia. E o que me pegou nessa série foi o pai que o Nolan é. Ter essa ideia de que a família do Mark é normal dentro do que você espera de uma família de super-heróis, que o Omni-Man, além de ser herói do próprio planeta, também é herói do próprio filho, o Mark. Tudo isso contribui pra essa ideia de família perfeita, e é brutalmente destruída quando você vê a surra que o Mark toma do próprio pai. Essa família que levou anos pra ser construída foi destruída em segundos. Quer dizer, imagina ouvir o seu pai falando: Eu amo de verdade a sua mãe, mas ela é como um pet pra mim. O cara que devia te proteger do mundo é justamente quem destrói o seu mundo. Além do peso emocional de ser literalmente usado como arma, o peso também tá relacionado com a decepção de ver aquela família perfeita sendo obliterada na sua frente. Do nada você descobre que o seu pai era um personagem esse tempo todo e que você não conhece ele de verdade. Sabe aqueles testes que consistem em um borrão e que cada pessoa vê de forma diferente? É basicamente isso. E talvez seja exatamente por isso que eu não consegui enxergar essa série somente como entretenimento. E a emoção veio ainda mais forte quando eu vi aquele cara parrudo, de bigode e cabelo branco, que parecia invencível, abaixando a cabeça pra esposa pra dizer: me desculpa, eu sei que eu fiz coisas horríveis, mas eu quero ser uma pessoa melhor e eu vou provar isso com atos. No fundo, eu queria ver o meu pai naquela posição. Eu sei que o perdão deve ser merecido e não pedido. Então, eu não vou pedir. Mas, Debbie, eu sinto muito pelas lágrimas, a raiva,
a tristeza que eu impus a você. É curioso ver como histórias fictícias que nem têm como objetivo principal tocar nessas feridas de forma profunda, conseguem gerar esse desconforto e reflexão. Eu esperava me divertir com uma série de herói e tomei um soco na cara. Invencível fala de relações humanas mesmo quando ninguém ali é humano. Porque no fundo essa ideia de super-herói não tá tão distante assim da vida real. Quando a gente é criança, tem essa ideia de que os nossos pais são invencíveis também. Eles resolvem tudo, eles sabem de tudo, eles parecem maiores que o mundo, até o momento que eles deixam de parecer heróis. Invencível tá aqui pra mostrar que poderes nem sempre resolvem tudo, porque no final nem alguém que é capaz de destruir um planeta consegue fugir das próprias relações. O mais palpável aqui não é a força do Omni-Man, é perceber que o Mark passa metade da série tentando descobrir se aquele pai amoroso que ele pensava que conhecia realmente existe em algum lugar. Talvez algumas histórias machuquem porque elas lembram de coisas que a gente estava tentando esquecer. Eu sou o Kurt, fica aqui um agradecimento por todas as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo.